estudioso da medicina. Bom, vamos de novo tentando. Você não aparece aqui. Você falou que tá, né? Mas não tá aí. Agora toda noite essa chateação, né? Rodrigo Maia O entrou. Maia entrou. Toda noite essa chateação. Diego Rodrigues Diego Rodrigues. está assistindo. Tá escrito outras pessoas. Carlos Josefina Cum, O Caminho da Luz Ilimitada. Não, sei outra coisa. A pessoa às vezes assiste abrindo uma sala de vídeo, outras pessoas participam da sala de vídeo daquela pessoa. Bom, adelante. Agora perdemos a Natasha. Vai então. Vai? Com duas pessoas? Não, tem eu, tem o Rodrigo Maia e tem um Diego que está com outras pessoas. É. Bom, então vamos lá. Nós já falamos, nós estamos dando um ciclo de palestra, né, sobre a realidade. Não, realidade é realidade. Nós fizemos uma introdução, né, hoje é sábado, então nós fizemos uma introdução na quinta-feira. Na sexta, nós já falamos, não me lembro bem o termo, deixa eu ver aqui. Já falamos sobre obscurantismo científico. Eu já preparei todas as palestras, deu um livrinho de 78 páginas. E hoje, então, nós vamos falar sobre a irrealidade da doutrina. Bom, uma doutrina, uma vez formulada, ela se torna objeto de discussão. Então, já não se trata mais de você ter ou não ter a experiência efetiva de uma vida, por exemplo, cristã. Trata-se de você concordar ou não com uma doutrina. No caso aí seria a doutrina cristã. Estou fazendo um exemplo, né? Aí uma pergunta que se pode se fazer é isso assim, mas isso não foi o que aconteceu lá na escolástica? Bom, os escolásticos terem expressado a doutrina cristã foi uma realização intelectual de grande porte. Durou vários anos isso, né? Esmiuçavam, tinham assim uma precisão danada para discussão em termos dialéticos, né? Bom, mas acontece que a partir da hora em que a doutrina cristã é expressa, ela se expressa, essa doutrina se torna, de certo modo, transportável para fora da experiência cristã. E, portanto, discutível fora dela. Ora, no que consiste essa experiência cristã? Essa experiência cristã não é formulável doutrinalmente, não. Ela não é um conjunto de proposições. Ela é um modo de percepção da realidade. Isso serve, o que eu estou falando aqui, serve para a igreja messiânica, hein? E este modo, ou ele existe realmente como experiência efetiva de seu fulano, seu cicrano, né? Ou este modo de percepção da realidade não existe, o equivalente doutrinal da percepção da realidade não a substitui. Isso aqui é importante, hein? Não adianta querer substituir a doutrina pela percepção da realidade. Então, vem uma pergunta que um aluno pode fazer. Então, não foi feita suficientemente essa distinção entre experiência e doutrina para preservar a experiência? Claro, era melhor jogar a doutrina fora e ficar com a experiência. E o que se fez foi exatamente o contrário. A religião ficou identificada com a doutrina.
Quando o sujeito cristão, estou falando sempre cristão, mas podia ser outra coisa qualquer. Quando o sujeito cristão se dirige a Deus, ele entra na presença de Deus. O que é essa presença? Se Deus fosse uma crença, seria um mero conteúdo de consciência do sujeito. Então ele estaria rezando o quê? Se você botou, estaria rezando para uma ideia que ele tem. E seria absolutamente extraordinário que esta ideia que ele tem fosse mais poderosa do que ele mesmo, ao ponto de atender às suas preces. Você vê que a ideia mesma de Deus como crença é absolutamente incompatível com o simples ato de entrar na presença de Deus. Você não pode entrar na presença de uma ideia. A partir da hora em que o sentido da fé se torna crença, é impossível você rezar. E se o sujeito fizer força para rezar, aí é que ele vai estourar a cabeça dele. Isso não é possível. Então a posição do homem que se coloca na presença de Deus só pode ser a do indivíduo que está na presença de uma realidade. Aí podia, o estudante, vai fazer uma analogia. Onde está essa realidade e onde nós a encontramos? Imagine um animal que está ou no deserto, ou no meio de uma floresta, e que ele sente que existe um perigo. Então, todos os sentidos dele se abrem para todas as direções, a audição, o olfato, a visão. Mas qual é o horizonte, o limite do horizonte da atenção dele? Não tem limite. Tem até certo ponto em que ele enxerga, em que ele ouve. Mas pode ser que aquilo que ele está temendo não esteja neste horizonte que ele já sente, mas esteja para lá. Quer dizer, ele não presta atenção só no que ele ouve, mas também do que ele não ouve, mas pode ouvir daqui a pouco. Ele está numa expectativa. Em que direção vai essa expectativa? Em todas. Porque o perigo pode vir de todas. Então, esse estar firmemente instalado no conjunto da realidade que o circunda, e instalado até no ciclo da realidade que vai para além do seu horizonte de consciência, e é esta a posição do homem que ora. Não é uma ideia, não é uma coisa pensada, é uma expectativa que tem o conjunto do que acontece e tem para lá do que acontece. Com a diferença de que o ser humano pode estar aberto não só ao conjunto do que ele sabe, mas conscientemente ele também está aberto para o que está além do que ele sabe, para o famoso horizonte do ilimitado. E é isto que eles chamam de transcendência. É o que está para além de tudo o que eu sei. Quando o indivíduo se coloca nessa posição de abertura total, visando não o horizonte imediato e não o horizonte de consciência, mas o que está para lá, mas que ele sabe que existe. É aí que ele está na presença de Deus. Isso é o contrário de uma ideia. É uma abertura de percepção sem ainda um conteúdo preciso da percepção. Ora, mas uma pergunta. Estou usando aquilo, né? Já que o pessoal não faz pergunta, eu boto pergunta aqui. Ó. Ora, mas isto aqui, até aqui que foi explicado é só o esquema formal da presença de Deus. Ainda não foi dito qual é o conteúdo dele, de Deus, não é verdade? Sim. Pois quando deste horizonte que está para lá, você recebe um benefício que corresponde exatamente ao que você precisava ou necessitava, você chama isso de graça, não é? Pela experiência do religioso de todas as religiões há milênios, a graça é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Mas só para quem está nesta posição, para quem está lidando com ideias ou crenças,
Isso não existe absolutamente. O sujeito que lida com ideias ou crenças só pede coisas a ele mesmo. Ele não sabe disso, mas está pedindo uma coisa para ele mesmo. Então, ele não está como um animal no centro do horizonte e aberto para o que está além do horizonte. Não, ele está fechado dentro da cabeça dele. Eu posso dizer isso assim de cadeira mesmo. É difícil você ficar na presença de Deus. Está em meu altar, não está? Quando eu vou rezar, é difícil a gente não ter pensamento. A gente está aberto. Não. A gente está querendo aquela presença. Não, a gente não fica assim. Acorda o que eu estou dizendo, hein? E vem a pergunta. É por isso que se enfatiza tanto a necessidade do silêncio interior para você poder rezar? Esse silêncio significa que você não está pensando, você está percebendo. Se você pensar, acabou a sua oração. Então, este silêncio interior, mas que é feito de uma expectativa, de uma abertura, este é uma intensificação de consciência. Quer dizer, você limpa a consciência de todos os pensamentos e se abre para a percepção, que não é só a percepção do que está presente fisicamente, mas do que está para além do mundo físico, mas que está presente. Este estar no centro da realidade supõe que o indivíduo seja capaz de estar no centro dele mesmo. Se ele não tiver concentração suficiente para afastar os pensamentos e continuar atento, ele não vai conseguir rezar. Acontece que é disso que está para além do horizonte, portanto, dessa transcendência. Ele recebe a resposta de que ele precisa. Isso se chama graça. A graça gera a caridade, o amor. Este é o amor de Deus, é o amor a Deus. E esta caridade gera a fé. Você confia porque você já recebeu a graça. Isto é fundamental. Não uma, nem duas, mas muitas. Então, este é o conceito agostiniano da fé formada pela caridade. E a caridade, por sua vez, formada pela graça. Este é o centro da vida cristã. Você encontrará elementos equivalentes em outras religiões também, mas em nenhuma com esta clareza. O cristianismo teve esse mérito de explicar. Olha como é que se faz. O que acontece na hora em que o homem se dirige a Deus. Isso aí, Santo Agostinho explicou tudo direitinho. São Paulo já tinha explicado. Acontece que essa ideia é totalmente perdida. Mas por que ela é perdida? Perdida porque o cristianismo se tornou uma doutrina. A messiânica pode se tornar uma doutrina. A doutrina pode ser objeto de discussão no plano intelectual. Então você discute agora as ideias, você discute pró ou contra, não é? Então, uma pergunta que você pode fazer, isso aí é uma tentativa de idealização e de redução desta experiência que, por sua natureza, é a abertura para um horizonte ilimitado. É a tentativa de transformação dessa abertura numa fechadura. Entendeu? Ou seja, num esquema doutrinal discutível. Então, dali para diante, passa-se a chamar cristão o sujeito que acredita em uma doutrina. Né? Porque quando você perguntar a qualquer pessoa, diz assim, mas por que você é tal coisa, uma religião? É por causa da doutrina. Às vezes a pessoa não teve nenhuma graça. Ele acredita em quê? Na doutrina. Bom, seja para defender a doutrina, seja para atacá-la, você está esculhambando com o cristianismo. Por quê? Porque a condição necessária para esta abertura é justamente a não doutrina. Não tem doutrina, isto é, uma realidade. Isto que eu estou falando, você se coloca ali no meio e fica atento, mas atento de tal modo que não dá para pensar. Assim como o lobo que pressente a presença do caçador, embora ele não ouça o caçador,
Todos os neurônios dele estão ligados na percepção. Não dá para ele pensar. Ou seja, o cérebro humano funciona de duas maneiras. Uma é receptiva, a outra é emissiva ou construtiva. Por exemplo, se você fechar os olhos agora e começar a notar todos os sons que chegam até você, você não está produzindo nenhum deles. Você está registrando. E este registro pressupõe abertura totalmente passiva, atenta, ligadíssima, mas totalmente passiva. Agora imagine que, além dos sons, você está aberto também para outros estímulos do meio. Todos que tiverem, não só os auditivos, nem visuais, nem táteis, mas todos. E que você continua abrindo, abrindo, até chegar ao limite do que é humanamente cognoscitível. E você sabe que para lá disso ainda tem mais coisa. E depois tem mais coisa, mais coisa. O indivíduo se colocar nesta posição supõe que ele seja capaz de uma centralidade cognitiva, portanto que toda atividade periférica da mente, toda atividade pensante, construtiva, certo? Seja abolida. Agora, o homem moderno, quando para de pensar, sabe o que acontece? Ele dorme. Ele não tem concentração. Quando tem concentração, é concentração numa ideia que ele mesmo produziu, que o fecha ainda mais. Então ele não pode ter a experiência da graça, nem da desgraça. Aliás, ele não vai ter nenhuma experiência além daquilo que ele mesmo pode produzir por meios que ele conhece. O que existe é um fechamento do ser humano numa esfera de experiência deploravelmente pequena. Ah, mas é esse fechamento que se chamou iluminismo? Como iluminismo? Isso aí é obscurantismo total. Quer dizer, só pode existir aquilo que você pode pensar. Olha só pode existir o que você pode pensar. Eu digo, escuta, e o universo real? Quer dizer, a posição do homem que se coloca na presença de Deus é o sujeito que está aberto para a totalidade da realidade. Ele não está pensando, ele não está criando, ele está aberto não só para a totalidade do universo físico, mas para tudo que, estando além do universo físico concebível, estrutura e determina a forma deste mundo. Ele não pode conhecer isso diretamente, mas ele pode estar aberto para isso. E dali ele pode receber não somente intuições, conhecimento, inspirações, mas respostas. Isso acontece mesmo. A experiência humana milenar confirma isso, ou seja, se necessita da inteligência divina e não de uma inteligência superior. Está ficando claro? Aí diz Meixo Sama, né? Tem que ficar com a inteligência divina, mais na frente. O que é esse estar aberto? É exatamente a mesma coisa que o lobo que, temendo a presença do caçador, está aberto para todos os estímulos. Por exemplo, pode ter ladrões na sua casa. De onde eles virão? Você vai percebê-los pelo ouvido, mas também pelo olfato, pela visão. Você não sabe, então, você está simultâneo aberto a tudo. A imagem do perigo falha, ela só é parcialmente comparável a isto porque ela implica um temor. A presença de Deus também tem um temor, mas não é exatamente o mesmo tipo de temor. Não se tem essa experiência sem temor. Por isso o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Esta é uma situação de temor, mas curiosamente é um terror tranquilo. É um temor tranquilo. Porque não implica aquela saraivada de pensamentos que às vezes invade o sujeito que está com medo. Não é isso. Ele é mais uma expectativa. Qualquer ser humano tem essa experiência, contanto que ele tem um pouquinho de concentração. Seria um temor do incomensurável? Claro. Mas incomensurável? Real. Dentro do qual ele está naquele momento. Normalmente o nosso horizonte de consciência não chega até aí.
A gente só pega o ambiente imediato, ou aquilo que a gente supõe que vai acontecer amanhã. Mas se você se colocar no centro da realidade espacial infinita, ilimitada, e no centro da linha do tempo, onde você está no instante presente, mas você sabe que tem um passado imensurável e um futuro imensurável, então é ali que você está quando você se coloca na presença de Deus. A presença de Deus quer dizer somente isto. Somente isto. Você estar aberto para a infinitude. Primeiro, o ilimitado cósmico, e para além do ilimitado cósmico, o infinito, que você não vai perceber, você apenas está atento. Mas uma reza, uma oração não implica em pedidos também na presença de Deus? Claro, que aí são pensamentos. Não, você faz o pedido depois de você estar na presença. Senão não adianta. Senão você está falando com você mesmo. Se eu aqui, falando assim, Deus, me dá isso aqui, não sei que outra coisa que eu quero mais isso, aquilo, não funciona. Funciona quando você sabe aonde está. Porque se você apenas falar, você está falando para você mesmo, você está falando para um vizinho, você está falando para um bicho, você está falando para as paredes. Quer dizer, você não está consciente da presença. Essa presença é a presença da totalidade da experiência possível, que permanecerá sempre uma presença potencial. Ela não pode se atualizar totalmente. Portanto, o equivalente dela não é uma percepção, mas sim uma expectativa. Entregue-se a Deus. Daí essas inumeráveis técnicas místicas que existem, que são para o sujeito, por exemplo, parar de pensar, esvaziar o pensamento. É isso que querem dizer. Mas existe essa técnica? Claro que existe, pois a técnica existe quando as pessoas perdem a capacidade para fazer isso naturalmente. Daí tem que inventar uma técnica para consertar, mas as pessoas não sabem fazer isto hoje. Mas essas técnicas funcionam? Às vezes funcionam, às vezes não. Porque cada técnica foi inventada para um determinado tipo de pessoa, numa certa situação, e pode não funcionar para outra. O que interessa é o objetivo. E o objetivo é estar na presença de Deus. Bom, no livro Relatos de um Peregrino Russo, ele consegue, a partir de uma investigação, o que é aquela prece perpétua que ele faz? A prece perpétua só serve para uma coisa, para o indivíduo parar de pensar besteira e conseguir a centralidade. Já viu gente rezando o rosário, um terço? A ideia seria essa, né? Servir para quê? Para ele parar de pensar besteira. Porque se ele parar de rezar aquele rosário lá, aquele negócio, só vai vir besteira na cabeça dele. Entendeu? A reza do texto você repete, não é isso? Essa repetição é só para neutralizar a mente. Quer dizer, a mente é o nosso maior inimigo. O homem depende do seu pensamento, lembra? Porque tudo que você pensa é você mesmo que está inventando. Isso é o que as pessoas não sabem. Então, para que serve esse pensar? Pensar serve para você alcançar um conhecimento possível de coisas que você não conhece. Por exemplo, para eu ver esta sala, eu não preciso pensar nela. Eu não preciso pensar que vocês estão aqui, eu estou percebendo. Agora, se eu quero alcançar um conhecimento mais preciso de algo que não está ao alcance da minha percepção, eu conjecturo e crio um modelito. Aí vão chegar lá os modelos, modelitos. Mas essa não é a única maneira. Você pode também, em vez de você criar um modelito, você pode simplesmente adotar a posição da expectativa. A expectativa é aceitar o que der e vier. Isto é uma entrega, mas é uma entrega ativa. Então esta é a atenção espiritual mesmo. Quando a pessoa perde a capacidade de fazer isso, então o que sobrou da religião?
Sabe o que é que sobrou? A doutrina. Tem muitas que já estão já estão assim, hein? Por isso que elas vão ficando, vai perdendo adepto, perdendo adepto. Já não consegue nem fazer uma graça. Não consegue mais. Aí só restou a doutrina. Porém, a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus, inclusive com todo o nosso entendimento, ou seja, com o nosso pensamento, não é isso? Sim, mas isto é posterior. Aos poucos, as funções mentais se adequarão a essa experiência, porque essa experiência é tão abrangente e tão convincente que ela doma o pensamento, doma. O pensamento se torna dócil a essa realidade abrangente. Então, ela passa a inventar cada vez mais e passa a dizer cada vez mais o que ela simplesmente percebeu. Tirada esta experiência do horizonte da vida humana, o que sobra? Sobra outra fé. Esta fé de que a gente está falando é a fé que é confiança criada pela caridade, que é o amor a Deus, que é criada pela graça. Se não teve a graça primeiro, não tem caridade. E também não tem fé. Quer dizer, a fé não é o começo, ela não vem do nada. Eu vou ter fé por quê? Só porque você diz que Deus é assim, assado? Ah, vai pastar. Então não é assim que você faz. É o próprio Deus, é a presença do próprio Deus que vai lhe dar a graça. E vai aí, portanto, lhe infundir a fé. Mas o que é a fé? A fé é que se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. E de que ele sempre estará ali. Então a fé nasce da experiência da graça. Agora, hoje em dia, as pessoas acreditam que fé é o contrário. É aquilo de que você não tem experiência, não tem conhecimento, portanto você acredita. Pô, anote bem. Que a fé é o terceiro elemento. Primeiro a graça, depois a caridade, depois a fé. Querem ver o que o Meixo Sama fala? Para ler isso aqui? Posso. Vamos. O Messias Meixo Sama corrobora com esse ponto de vista. Modéstia à parte, em nossa igreja ocorrem maravilhosas graças divinas. A grande diferença é que nela ocorrem muitos benefícios materiais. Entretanto, as pessoas que se dizem entendidas acham que esse tipo de religião é de baixo nível e por isso não lhe dão atenção. Aliás, sobre a solução de doenças através do jurei, devo esclarecer que mesmo a pessoa duvidando e recebendo apenas a título de experiência, ou achando obter a cura por meio de uma tolice dessas, a graça será alcançada da mesma forma e rapidamente, o que muitos acham um mistério. Até o presente, acreditava-se imprescindível a pessoa ter fé para ficar curada de uma doença. Era corrente este pensamento. Acredite, você não pode duvidar. Assim, é natural que, condicionadas a essa ideia fixa, as pessoas estranhem o que acabo de dizer. Vou explicar a razão. Primeiramente, crer na validade de algo sem ter nada que a comprove é enganar a si próprio, pois ninguém pode acreditar numa coisa antes de ter provas. Assim, é óbvio que aquele pensamento está errado. Empregar todos os esforços para crer, porque nos foi dito para crer, produz algum efeito, pois isso é melhor do que duvidar. Tal efeito, porém, não provém de um Deus, como muitos pensam, mas da própria força de cada um. Mas por que motivo um pensamento tão errado vinha sendo aceito como a coisa mais natural? É que até agora, ignorando que a divindade a qual se dirigiam não tinha poder suficiente, as pessoas tentavam suprir essa deficiência com a força humana. Neste sentido, em nossa igreja, as pessoas melhoram mesmo que duvidem. Isso acontece por conta da grande força de Deus, não sendo necessário, portanto, acrescentar a força humana. Logo, se uma divindade não tem poder para curar uma doença, é porque seu nível é inferior. Muitas vezes, quando as graças não ocorrem do modo desejado, o ministro ou o orientador dão desculpa de que a pessoa tem pouca fé. Parece-me que eles acham que a graça é conseguida com o esforço do homem, ao invés de ser concedida por Deus.
Na verdade, Deus é infinitamente piedoso. Por isso, mesmo que façamos apenas um pedido, infalivelmente ele nos atenderá. Quando o homem emprega demasiado esforço para alcançar uma graça e ultrapassa os limites, Deus não fica satisfeito, se é que se trata do verdadeiro Deus. Principalmente fazer penitências, jejuns e abstenções são atitudes que estão em desacordo com a vontade de Deus, pois seu grande amor vê com tristeza o sofrimento humano. Pensemos bem, nós seres humanos somos filhos de Deus. Como nosso Pai, não há razão para se alegrar com como nosso Pai, não há razão para ele se alegrar com o nosso sofrimento. Ainda que a pessoa tenha conseguido receber uma graça através de penitência, quem a concedeu não foi Deus, mas algum espírito pertencente à falange dos demônios. Graças desse tipo são efêmeras, não duram muito tempo. As graças concedidas por Deus são diferentes. À medida que nos dedicamos à fé, nossos infortúnios irão diminuindo gradativamente. Atingiremos um estado espiritual de paz e segurança e seremos felizes. Em síntese, trata-se de uma religião de baixo nível, aquela em que a pessoa, embora não creia, esforça-se para crer com o objetivo de alcançar graças. Trata-se de uma religião de nível superior, aquela em que Deus concede a graça, mesmo que a pessoa duvide ou não acredite. Fica claro? Quer dizer, eu falei, mas agora eu botei minha expressão, você vê, claríssimo, né? Mas isso que está aí, uma pergunta de um aluno, né? Sei lá. Mas isso que estava sendo feito antes da citação do Messias, né? Agora eu comecei a falar dele, o Messias. Também não é uma doutrina? Não se poderia escrever tudo isso e não viraria uma doutrina? Isso não é uma doutrina, isso é um método. Um método é um meio de você fazer alguma coisa. Se um método é transformado em doutrina, ele deixa de funcionar como método, porque basta você acreditar na doutrina. É claro que este método pode ter uma expressão doutrinal também. Só que se dali para diante, em vez de você buscar a fé por meio da caridade e a caridade por meio da graça, você procurar fazer com que a própria doutrina seja objeto de fé, então você trocou uma realidade pela sua expressão verbal. E ela se torna o foco da atenção. É exatamente como num restaurante. Presta atenção nisso. A relação entre a comida e o cardápio. Comida e o cardápio, certo? Quer dizer, para cada item presente na cozinha, existe um item escrito aqui no cardápio. Mas não é a mesma coisa. Quer dizer, você gostar da comida do restaurante é uma coisa. Você gostar do cardápio é outra. Você lê lá e fala, não gostei. Então você vai ficar discutindo o cardápio. Pode-se discutir o cardápio também. Não, esse restaurante deveria ter outros pratos, etc, etc, etc. Mas o fato é que o que eles têm é esses pratos. Então você vai ter que julgar o restaurante pela qualidade das comidas que ele tem, não pelo que ele não tem. Agora, se a própria formulação do cardápio se tornou objeto de discussão, então ninguém vai comer coisa nenhuma. Está entendendo o que eu estou tentando dizer? A formulação doutrinal é como o efeito da geometria descritiva. Você vai rebater o tridimensional no plano. Você pode discutir a planta do edifício, mas você não pode morar nela. Discutir a planta é uma coisa, discutir a casa é outra, completamente diferente. A planta não serve para as finalidades da casa, ela serve para você fazer a casa. Então houve esta planificação da mente humana, quer dizer, não deixa de ser coincidência que um dos pioneiros da geometria descritiva seja o próprio Descartes. Para finalizar, eu diria o seguinte: ao tentar representar um projeto de uma moradia, um dos primeiros desenhos feitos é o de uma planta.
também conhecida também como planta baixa. A planta é uma ferramenta de representação extremamente importante para qualquer aluno da construção civil, arquiteto, engenheiro, design, entre outros. Todavia, a planta não é a moradia. O bidimensional não é o tridimensional. Enfim, ideia não é a realidade. Isso é o que nós vamos falar amanhã. Falar sobre ideia e realidade. Vocês estão entendendo? Eu estou indo devagarinho. Hoje a gente está tratando sempre da realidade, né? Eu fiz lá aquela introdução. Se vocês lembram, eu vou dizer assim para vocês. O que eu fiz na introdução, praticamente? Até eu fiz mais no escrito, vocês vão ver que tem mais do que aquilo. Né? O que eu fiz? Pô, eu vi duas coisas que estão acontecendo e não aguentei escrever. Duas coisas. Que o que está sendo falado sobre esse coronavírus não é a realidade. Aí eu fiquei de pensar, pô, caramba, isso não dá certo. Então, eu estou fazendo uma coisa aqui tranquilamente, aqui, né, que estou fazendo aquelas 16 áreas de conhecimento, lembra? Que hoje eu vou fazer, quando apagar aqui, eu vou fazer, vai ser mitologia. Eu já fiz a introdução da mitologia, agora eu vou fazer, vou começar com um tema dela, certo? Então vamos lá, depois quando apagar aqui. Então o que eu fiz? Eu escrevi aquilo tudo, as duas postagens, botei lá. Disse, olha, vou fazer o seguinte, vou começar a fazer um ciclo de palestra. Aí naquele dia que eu escrevi, na quinta-feira, uma introdução, eu tinha o esboço na cabeça, mas eu não tinha feito nada. Né? Foi hoje, praticamente ontem, né? Mas assim, que eu terminei o trabalho. E ficou com 78 páginas. 78 páginas. Aí eu não sabia quantas palestras eu ia dar. Tá certo? E hoje eu vi que são 6 palestras. Então eu fiz a primeira na quinta, que foi a introdução, né? A segunda eu comecei a trabalhar, já que o negócio do coronavírus é a questão científica, a medicina, a ciência, aí taquei o porrete, eu botei obscurantismo científico. A ciência tem uma obscuridade tremenda, e o pessoal, está todo mundo aí crente, quer dizer, ninguém contesta nada, ninguém pensa, porque está entregue à medicina, está entregue à ciência. Eles são materialistas, né? Essas duas coisas são extremamente materialistas, não botaram o ponto lá. Então eu comecei, vou começar, para mim, falar da realidade. Tem que começar a desmanchar, mostrar que a ciência é essa coisa que está aí. Não pode ficar acreditando em tudo, não. Aí eu comecei a ver que, não só na religião, mas até na própria ciência, na própria medicina, o que acontece é o seguinte: na medicina eles usam outra palavra. Quem não conhece a palavra procedimento? Protocolo. Protocolo. Eles falam protocolo, procedimento. Quer dizer, já sabe, não é? Já sabe o que vai fazer. Então, a experiência, ela desaparece. Quem diz que todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é a mesma... O cara com a idade, o cara que trata o corpo, não é fumante, o outro que é... Quanta coisa de diferença. Quanta diferença. Então, o que está acontecendo aí? A gente vê exemplos aos montes. Aos montes, quer ver? A Ana foi fazer unha na casa da pessoa. E essa pessoa o que contou? Ela contou o seguinte: o pai dela estava tuberculoso. Todo mundo sabe, tuberculoso pega pelo ar. Tá certo? Muito tempo atrás. E ela cuidou do pai. Ela pegou? Não. Pô, caramba, esse coronavírus, se ele passar por aí, vai pegar qualquer pessoa? Eu falei, já dei, hoje mesmo já escrevi outra coisa, nem botei aqui não, então já escrevi aí, cara.
Vai acreditar na Organização Mundial da Saúde? Aquele que eu falei de 1 metro. Que história é essa? Onde você viu esse negócio de Não, um agora já metro? são 2. Agora são 2, daqui a pouco vai ser 10, vai ser 20, faz 1 quilômetro, faz 1.000 metros logo de distância, pô. Caramba. É melhor aquele papo do Bebum, um vídeo que eu recebi. Olha, essa história tem que parar todos os aviões. Os chineses ficam lá na China, o europeu fica na Europa, essa coisa de avião de um lado para o outro é que não deu certo. Um Bebum falando. Bom, o negócio é o seguinte. A Então, Jussara colocou uma questão aqui no meio do caminho. tá, então nós partimos para qual? Hoje nós estamos tratando da realidade. Então, eu quis mostrar a irrealidade da doutrina. Você tem que ficar com a experiência. Com a comida, não é com o cardápio. Entendeu? É com a moradia, não é com a planta baixa. É com tridimensional, não é com bidimensional. Eu não vivo no plano, eu vivia no plano. Eu não tenho 2 dimensões, cara. Então eu aprontei, eu estou preparando para quê? Para amanhã eu vou fazer então a ideia e realidade. E amanhã também eu vou fazer, porque eu queria terminar isso antes de terça-feira, porque terça-feira eu vou lá e vou gravar não sei quantos. Aí a minha voz vai para o brejo. E eu, às vezes, falo outras coisas, né, tal, não dá. Então, na segunda-feira eu quero encerrar. Então, amanhã, além de ideia e realidade, que vai ser às 4 horas da tarde, demora meia hora talvez, então às 4h30 eu vou entrar com uma questão que é a insuficiência dos modelos. Não falei do modelito aqui? Vou falar dessa insuficiência dos modelos. Eu não aguento mais esse negócio, não. Agora você é ameaçado de tudo quanto é maneira. Teu colesterol não pode passar de quanto. Não sei o que, não pode fazer isso. Cara, peraí, cara. O negócio não é assim, não. Cada organismo age de uma maneira. Teve caras que tinham pressão altíssima e não tinha problema nenhum, cara. Se não fizer a experiência das coisas, ficar com esse modelo, esse procedimento, né? A gente, com teorias, a gente está lascado, cara. Tem que voltar à realidade. Então, finalmente, na segunda-feira, o que é que vai restar? Um retorno à experiência da realidade. Entendeu? É assim que eu vou tratar essas 6 palestras. Bom, agora vamos lá. A Jussara colocou assim, numa hora que você estava falando Tá. de se conectar com Deus. Então, se conectar com Deus é esvaziar a mente como uma folha em branco, entrar em estado de alfa para ouvir o silêncio? Isso é mesmo. O Meixo Sama prega isso, né? Ele fala num outro contexto, né? Mas ele fala para no fundo é o seguinte, para você receber a palavra dele, quer dizer, porque ele é assim com Deus, né? No estado de união com Deus. Então ele mandava a gente ficar o quê? No estado de folha de papel em branco. Porque se você começar a botar muita coisa nesse papel, aí você está escutando e você está querendo raciocinar com o que está no seu papel. Aí você não aprende, ou seja, você não entra no Bergson. Filosofia do Bergson, né? Aquele Henry Bergson, né? A teoria da intuição. Então, para você ganhar essa intuição, você tem que ficar com o papel de papel aberto. Porque senão você não consegue. Você tá. Olha, uma das coisas que a gente aprende assim, olha, eu aprendi isso aí no meu tempo de umbanda, kardecismo, né? A gente tinha que ficar numa posição, vou aqui falar dessa maneira que acho que é melhor, ficar na posição de cavalo. Não sei se você já ouviu falar isso, né? O cavalo, para receber a entidade, o cavalo. Aí você, daqui a pouco, você tem que. Você vai falar, mas é você que está falando. O cavalo não fala, quem fala é a entidade, entendeu como é que é? Então você tem que aprender a ficar num outro patamar, aberto. É isso que eu estou falando o tempo todo, você tem que ficar aberto para poder receber aquela coisa, aquela mensagem, aquela intuição, para você poder falar as coisas. E quantas vezes na minha vida foi isso? Você resolve com a intuição. Não é essa intuição vagabunda que tem aí. O cara quer se projetar,
quer se achar que sabe de tudo, que tem intuições maravilhosas. Não é isso, não. Isso aí tá vagabundo. O que você quer? Não, é só para, assim, Uhum. pegando essa pergunta da Jussara, teve uma hora da questão da folha do papel em branco para você entrar em conexão com Deus, né? Para você poder receber de forma Escutar o que ele tem para dizer. perfeita, né? Vamos dizer assim, mais perfeito, mais perfeito. Bom, enfim. Mas aí teve uma hora que você falou do terço, que as pessoas ficam rezando o terço, comparando, né? As pessoas ficam rezando o terço para não. Não, ela não sabe disso. Não, isso, repete aquilo para o pensamento não ficar devaneando, não ficar pensando em coisa ruim e tal. Então, minha questão é assim: qualquer oração tem essa função? Bom, olha só. Você está Eu entendendo o que eu entendi, estou eu entendi. Eu vou te perguntando? responder. Olha só. O problema é o seguinte: as orações, Ah, elas têm fonemas. sim, Né? Simplesmente as palavras. São aqueles sons das palavras. tá. Então, a Matsunorita é uma oração poderosa, Poderosa. por conta do som dos Os fonemas. fonemas. E a oração dos messiânicos? Já entra no rol do terço? Bom, aí é o seguinte, né? Quem é que fez a oração dos messiânicos, né? A gente tem que começar a acreditar. A mesma coisa. Eu não poderia escrever a palavra luz, não poderia botar numa medalhinha e botar distribuir para todo mundo. Quem sou eu para botar isso, que isso aí vai ter força, cara? Entendeu? Então, quem escreveu essa oração Dos messiânicos. dessa Max Norita é uma Ah, coisa. Quem não. escreveu a oração do messiânico é outra, cara. Né? Por isso que eu. Como a Zengenzande também. A Zengenzande tinha uma Ah, sonoridade. Foi o sim, Neste Samba que sim, escreveu, não sim, foi? sim, Tinha sim. uma sonoridade, uma força muito Sim. grande. Eu não sei nem por que tiraram ela, né? Eu, por exemplo, que no meu altar, eu não rezo a oração messiânica. Entendeu? Eu não quero ser rebelde, não quero ser nada disso, não é minha intenção. Mas no culto mensal a gente faz. Faz porque você quer. Porque eu não Não, eu nem faria. sabia. Né? Eu nem Não, não sabia. faria. Entendeu? Não. Eu acho assim, na minha visão, pode ser que eu seja preguiçoso, não sei, esteja até errando, mas é assim, eu acho que essa, essa presença, tentando a presença de Deus nas coisas, ela para mim ela tem que ser meio rápida. Porque se não for meio rápido, eu disperso. Eu não tenho esse poder de concentração, de ficar na presença de Deus, por exemplo. Eu acho que tem esses caras que são, estejam lá na Índia, muito espiritualizados, é capaz deles terem esse poder de concentração, fico ali sentado em pregos e não sei o que, entendeu? Mas eu não tenho essa coisa. Eu sou um cara do Ocidente, é, um cara, como é que se diz, tá sempre ansioso, querendo fazer muita coisa. Eu não sei como é que eu vou me pichar, entendeu? Mas assim, é um tipo de pessoa Imperativo. hiperativo, entendeu? Sei lá, tá sempre querendo pensar, entendeu? Então, eu sei que se eu ficar o tempo todo querendo pensar, eu só vou ficar limitado comigo mesmo. Eu não vou receber, eu não vou receber intuições, não vou. Preciso de estar com a presença de Deus. Então eu preciso estar com a coisa mais forte. Então o que são as coisas mais fortes? Né? Uma oração forte. Eu estar aberto. Né? É assim, bota. Eu gostei quando acabaram com esse negócio de comida, não sei o quê. Hoje é só o fogo, a água e a terra ali representando naqueles. No sabor, né, que chama, não é sabor, não, acho que é. É. Não, ali naquelas coisinhas ali, tudo assim, muito. Na minha. Você entendeu qual é a minha visão? Assim, tem que ser pragmático. Pragmático dentro da minha possibilidade de ser pragmático. Talvez tenha outras pessoas que não. Né? Tem pessoas que. Eu, por exemplo, quer ver? Eu já fiz isso, já me distraí, chorei o dia inteiro. Não sei quanto chorei eterno. Era até difícil porque eu ficava que nem um ganancioso. Entrava alguma pessoa qualquer, eu já pegava para ministrar, chorei. Fiz umas 2 vezes essa experiência. Indago a você. Não me cansei, me senti bem e tal, mas essa é a minha praia? Não. Minha praia não é essa. Eu não sou do. Como é que chama aquilo? Devoção. Da devoção.
Eu não sou disso, não é minha natureza. Né? Então eu tenho que obedecer à minha natureza. Se eu precisar aprimorar um pouco nessa coisa, eu aprimoro, não tem problema. Mas por enquanto acho que está no caminho, acho que é isso aí. Então, porque tem pouca gente que faz o que eu faço, então eu tenho que fazer. Não é que eu só gosto, se eu não gosto. A minha missão parece ser essa. Né? Eu queria sempre ir para o belo, por isso me levam para o caminho da verdade, dos ensinamentos, agora tem que falar da realidade, então, o que é que eu vou fazer? E ela, a Jussara está certa também, na segunda parte dela, tem que entrar no estado alfa, porque é alfa, beta e o teta, né? Para ouvir o silêncio. É porque você vê que o alfa ela te tranquila, te tranquiliza. Tem outros estados que você pensa, tudo isso aqui são frequências. Não, quando você recebe Jorei, as experiências já mostraram que a tua mente entra no estado alfa. Você fica assim, tá certo? Essa, por exemplo, que eu estou falando aqui, se for medir, ela deve estar assim. São outras frequências, são outras ondas. A Jussara colocou também, as palavras têm força, frequência, daí vibrar na unidade certa. Faz toda a diferença. Ah, sim. Verdade. Não é isso que tem. É o que temos. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou desligar e hoje vou fazer 2 coisas de mitologia, né? E amanhã, não esqueçam que... São 2 palestras da continuação dessa. É praticamente segunda-feira, então eu te encerro. Então é 4 e 4h30, hein? E o mitologia a gente faz, amanhã a gente avança mais também na música e no cinema. E depois na segunda, além de terminar lá às 19 horas, mas eu já vou começar avançar na área de história. Eu já falei que é uma das coisas mais importantes para se chegar a... É o que menos tem de recorte. Os outros recortam muito. Então, você tem muito simbolismo, tem muito conceito, tem muita proposição, entendeu? Então, você não tem muito, assim, a realidade. Tem muito modelos, tá bom? Então, vou desligar e aí, logo após, eu já vou começar a mitologia, tá bom? Até daqui a pouco. Obrigado pela presença.